Obrigado, Dileno. Irmão Dileno, bom dia a todos. Ok. Eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela, porque eu vou usar uns slides, tá bom? Quando estiverem olhando, quando estiverem vendo, pronto, show. Eu, eu sempre, né, gosto, quando eu tenho oportunidade, de falar sobre profecias, né? Eu expliquei da última vez em que eu estive aqui com os irmãos, porque eu acredito que essa é a necessidade da igreja atualmente. E existe um tema que é muito importante para nós e que muita gente ou não sabe ou entende de uma forma errada, tá? E eu queria que nesta manhã, esta madrugada, tentar explicar um tema muito polêmico, mas que pouco é discutido, pouco é estudado, tá? Nas igrejas eu também venho passando esse tema, só que eu decidi também passar aqui nesse momento, claro que de um pouco mais breve, né, um pouco mais rápido. Um dos fatos que me fez passar é porque vai ficar gravado. Então, como vai ficar gravado, todo mundo que quiser pode ter acesso, tá? E se algum dia eu tiver a oportunidade de pregar na igreja de vocês, eu posso passar essa meditação com um pouco de calma, tá? Tá, o tema é o tempo profético e os 6.000 anos de história do pecado que Ellen White fala nos seus livros, tá? Desvendando Daniel 7:25. Se você quiser abrir em Daniel 7:25, fique à vontade. Quem não quiser, tá aqui na tela para a gente ler juntos. Então, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Irmãos, nós adventistas, né, quando nos deparamos com esse texto, a gente foca muito na lei e esquecemos da questão do tempo. Só que o chifre pequeno, aqui de Daniel 7, além de mudar o tempo, ele também vai mudar ele também vai cuidar em mudar os tempos. Além de mudar a lei, ele vai cuidar também em mudar os tempos. A lei não é dúvida para ninguém. Nós temos aqui os 10 mandamentos de acordo com a Bíblia, Daniel, Êxodo 20, e segundo o catecismo. Você vai ver que o terceiro mandamento é o quarto mandamento. Eles modificaram, né? O sábado colocaram um rapaz e mãe, tiraram o dia de sábado. Na verdade, jogaram para o terceiro aqui, o terceiro mandamento. E o segundo mandamento, que é não farás para ti mais de escultura, eles tiraram daqui. E como iria ficar só 9 nos 10 mandamentos do catecismo, eles pegaram o 10º mandamento e dividiram em dois. Não desejar a mulher do teu próximo, não cobiçar as coisas alheias. Isso tudo aqui é um só mandamento em Êxodo 20, tá? Então, isso aqui, eu estou sendo um pouco breve, um pouco rápido, porque isso aqui não é dúvida para ninguém. Nós, como adventistas, sabemos que o sábado foi mudado para o dia de domingo e que hoje a grande massa, né, guarda o dia de domingo. Só que nós esquecemos também de outro detalhe, que é a questão do tempos, tá? O chifre pequeno também ele iria, ao longo das eras, mudar o tempo, tá bom? E hoje nós vamos tentar aqui entender como é que se deu essa alteração. É claro que a questão do tempo, até quando fala tempo, eu não estou aqui tentando marcar nem dia e nem hora para a volta de Jesus. Isso já foi um erro cometido, tá? E o próprio Jesus disse que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos de Deus dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, agora se eu fizesse uma pergunta para vocês, e você não precisa responder, ou você responde aí no seu íntimo, será que Jesus não sabe o dia da volta que ele vai voltar? Do dia da sua volta? Será que ele não sabe o dia da sua volta? Ele sabe. Ele sabe o dia que ele vai voltar. Agora, ele falou isso aqui de forma humana, com sua forma humana.
Porque quando ele veio aqui, ele entregou sua divindade. Ele só estava com a sua forma humana. De fato, o homem Jesus não sabe quando ele vai voltar, mas quando ele subiu ao Pai, ele sabe o dia que ele vai voltar, tá? Então tem muita gente que prega isso aqui de forma errada. Irmãos, vou passar agora por alguns textos de Ellen White. Quem tiver curiosidade, eu deixei aqui o nome do livro, tá? E a página, tá bom? Os discípulos haviam feito a pergunta: que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Né? Jesus lhe deu sinais e disse: quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24. Mateus 24 é um texto muito carregado de sinais da volta de Jesus. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra. Olha só a parte que eu grifei aqui de amarelo. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Demais, é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio, tá? Então, o que Ellen White está dizendo aqui é que se nós desatender a advertência da proximidade de Cristo ou recusar saber o momento em que Cristo vai voltar, vai ser tão fatal para nós como foi para aqueles que viveram nos tempos de Noé o não saber quando viria o dilúvio, tá bom? Então, isso é um tema muito importante. Por que que algumas coisas estão entrando na igreja hoje? Eu não sei, vocês vão concordar comigo, mas tem músicas hoje do vocal livre de outros grupos da igreja que não deveria estar sendo tocadas, entregues ao público, com um tipo de toque, né, mundano, um forró, um negócio mais mundano. Por que que isso está acontecendo na nossa igreja hoje? Porque não havendo profecia, o povo o quê? Se corrompe. A profecia, irmãos, ela é crucial para a gente entender as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, e para a gente não se perder no meio do caminho, tá bom? Claro que tudo isso que está acontecendo hoje em dia é profético. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 579. Pelas investigações meticulosas das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. De acordo com Ellen White, qual é o único meio de entendermos onde estamos na história do mundo? Através do quê? Das profecias, tá bom? Por isso que ela é muito importante. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. O resultado dessas investigações deve ser trazido perante o mundo através da imprensa. Então, essa mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje, a imprensa deveria trazer também. A TV Novo Tempo e outros meios de comunicação, tá bom? Então, cada um vai se responsabilizar por aquilo que sabe e não transmite. Eu, estudando isso aqui, vendo isso aqui, fiz uma aliança comigo mesmo. Eu preciso passar isso aqui para minha igreja querida, tá bom? Irmãos, agora a gente vai entrar no período de tempo, né, que a gente chama, que Ellen White também chama, de 6.000 anos. 6.000 anos, acho que dá também para ver aí. 6.000 anos é um tempo determinado para a história do pecado. Eu gosto muito de pensar o seguinte: eu não lembro aqui o verso, né? Eu gosto muito de recordar esse trecho. A Bíblia diz, né, e Ellen White também afirma, que Deus nunca revela algo, nunca faz algo, sem antes revelar a quem? Aos seus profetas. Deus nunca faz algo sem antes revelar aos seus profetas. Nunca. E Ellen White é um instrumento disso. Porque vocês sabem que Deus deixou um tempo determinado para tudo. E ele deixou também um tempo determinado para a história do pecado. O pecado, irmãos, ele não ia passar, viver
o tempo que ele quisesse, um tempo indeterminado, não. Deus, assim, a partir do surgimento do pecado, ou até mesmo antes, que Deus já sabia, o pecado já tinha um tempo determinado, tá bom? Para a sua existência. O grande conflito, página 12. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Está em Apocalipse 12, 12. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2:9. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, durante 6.000 anos, esse, esse espírito superior que ocupou outrora preeminentemente entre os anjos de Deus e tem estado devotado a uma obra de destruição e engano, e toda a habilidade e astúcia satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos, estão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Então, quando é que vai terminar? Quando é que vai findar essa batalha, né? Essa questão entre Cristo e Satanás? Aqui fala durante 6.000 anos, tá? E aí ela diz que é nesse tempo, nesse findar dos 6.000 anos, que o evangelho deve ser pregado a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Mais um texto. O grande conflito, agora, página 571. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Olha só que clareza. Olha só que clareza no texto. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Então, quando é que os ímpios vão unir completamente a Satanás? Quando findar os 6.000 anos. Tá bom? Vamos continuar aqui. Aí, mais o texto. Irmãos, eu poderia muito bem só ler esse daqui e terminar a meditação. Não, desculpa, é esse daqui, ó. Pronto, Jesus, meu modelo. Tá? Eu vou passar esse quanto tempo eu vou querer ler isso aqui com vocês. Jesus, meu modelo, página 306, um livro também de Ellen White, tá? A semana da criação constitui apenas de 7 dias literais e de que o mundo tem agora apenas cerca de 6.000 anos. Irmãos, é, Deus trabalha em ciclos, tá? Eu não sei quantos aqui sabiam disso, que Deus ele trabalha em ciclos. Assim como a nossa vida é feita de ciclos, ciclos que se iniciam, ciclos que terminam, outros ciclos que se iniciam, ciclos que terminam, Deus também trabalha em ciclos. E por que você está falando isso, Felipe? Eu vou explicar por quê. Quantos dias Deus levou para criar o planeta Terra? O universo não, o planeta Terra. 6 dias literais, e no sétimo dia ele o quê? Descansou. 6 dias Deus trabalhou, no sétimo dia ele descansou, correto? Quando nós vamos para Êxodo, está lá em Gênesis. Quando a gente vai lá para Êxodo, quantos anos os homens trabalhavam na terra? 6 anos de trabalho na terra, e no sétimo ano era o quê? Descanso da terra, tá? Então você vem do micro, 6 dias de trabalho, sétimo de descanso, lá em Gênesis. Você vai para o médio, 6 anos de trabalho na terra. O sétimo ano era descanso da terra. E aí você vai para o macro, 6.000 anos de história do pecado. E o sétimo milênio, onde é? O sétimo milênio é no céu e é descanso para essa terra. Para mim, irmãos, isso faz muito sentido. Eu não sei para vocês, mas para mim isso faz muito sentido. Até porque Deus não trabalha de forma desorganizada.
Ele trabalha de forma organizada e em ciclos, tá certo? Só mais um texto aqui. O grande conflito, página 452. O grande conflito de Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas. Irmãos, eu já vi pessoas dizendo assim, ó, e pastores também dizendo o seguinte: ah, mas meu irmão, é, ela não diz que é 6.000 anos, ela fala aqui, ó, quase 6.000 anos. Ela aqui diz, ó, cerca de 6.000 anos. Aí ela fala quase 6.000 anos, 6.000 anos, tá? Então, eu já vi pastores dizendo, pessoas dizendo, para para tirar, né, isso aqui de Ellen White, essa afirmação de Ellen White, dizendo que ela não disse que é 6.000 anos fechado. Ela fala cerca de 6.000 anos ou quase 6.000 anos. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa, tá? E eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer. Porque isso que eu vou falar é real e é isso que vai acontecer, tá? Irmãos, a nossa batalha espiritual hoje, a nossa batalha que nós travamos hoje entre, né, o bem e o mal, a batalha que está sendo travada entre Cristo e Satanás, ela vai terminar pouco antes da volta de Jesus, correto? Quando é que essa batalha vai terminar? No fechamento da porta da graça. Escuta isso que eu estou dizendo. No fechamento da porta da graça, essa batalha espiritual que hoje eu e você travamos, né, entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, ela vai terminar no fechamento da porta da graça. Por que no fechamento da porta da graça? Porque quem é salvo vai estar salvo e quem está perdido vai continuar perdido quando a porta da graça se fechar, tá? Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Não tem outra alternativa, não tem outra, não tem, enfim, não tem outra solução, é isso. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. A partir daí, meus irmãos, não vai ter mais guerra espiritual. Não vai ter mais guerra espiritual. O que vai ter a partir daí é uma guerra para salvar a nossa vida. Porque vão estar perseguindo e vão querer a nossa cabeça. Entendeu? Quando sair, quando fechar a porta da graça, ninguém vai mais travar a batalha espiritual. A batalha que nós vamos travar agora é bélica, é para salvar a nossa vida. Aí vamos fugir, vamos ter que sair das cidades, enfim. Então é por isso que ela fala durante quase 6.000 anos. Porque essas afirmações que ela está dizendo aqui é dessa batalha espiritual. E vocês sabem que quando fechar a porta da graça, ainda vai ter um tempo para Jesus voltar. Jesus não volta imediatamente assim que fecha a porta da graça. Vai ter alguns eventos, vai ter o derramamento das pragas, vai ter a perseguição, vai ter o derramamento da chuva serôdia. Então tem alguns eventos para começar para serem realizados, né? E aí Jesus volta, tá? Por isso que ela não fala 6.000 anos, ela fala durante ou quase, né? Por volta e cerca de 6.000 anos. Se eu sei que são 6.000 anos de história do pecado, então em que momento da história nós estamos? Nos encontramos, né? Porque se eu sei o momento da história em que nos encontramos, então eu vou saber mais ou menos o tempo que fecha os 6.000 anos, e aí é o tempo aproximado que Jesus volta, tá? De acordo com Ellen White. Mensagens Escolhidas, volume 1 agora, página 250. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Cristo venceu em lugar do pecador. 4.000 anos depois de Adão volver as costas à luz de seu lar, tá? Irmãos, esse texto está querendo dizer que de Adão até Cristo são quantos anos? 4.000 anos, tá? De Adão até Cristo são 4.000 anos. Então, mas de que ano, mais ou menos? Né? De Adão até que ano de Cristo? Irmãos, quando foi, quando foi que Jesus foi levado ao deserto da tentação para suportar a prova que Adão falhou?
Foi logo após o seu batismo, correto? Ele se batizou, né? E apareceu ali a manifestação de Deus através de uma pomba. Ele foi levado ao deserto imediatamente. Ali ele foi tentado, passou 40 dias e 40 noites sem comer, e depois ele foi tentado, tá? Em que ano foi isso? Irmãos, muitos teólogos afirmam que a marcação de depois de Cristo, né, antes de Cristo, depois de Cristo, que é a história dividida em duas, antes de Cristo e depois de Cristo, ela só foi iniciada quando Jesus tinha 3 anos, no ano um. Então, a marcação só foi começada, iniciada, quando Jesus tinha por volta de 3 anos. Então, quando Jesus tinha 30 anos, era por volta do ano 27, do ano 27 para o ano 28. E quando Jesus morreu com 33, foi crucificado, era por volta do ano 30 para o ano 31. Então, isso aqui, meus irmãos, ele foi levado para o deserto da tentação no ano 27 da nossa era cristã, tá? Do ano 27. Mais um texto. Cristo, agora o livro No Deserto da Tentação, página 28. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador, 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. Mais um texto que fala que de Adão a Cristo, da tentação e queda de Adão, a tentação e triunfo de Cristo, porque ele não pecou, são 4.000 anos, no ano 27 da nossa era. Tá bom? Irmãos, se eu sei que de Cristo, de Adão a Cristo, são 4.000 anos, então eu consigo saber o tempo aproximado em que vai se findar os 6.000 anos. Não vou falar aqui, vou deixar de forma implícita, porque vocês vão saber mais ou menos o ano, tá? E aí, por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque tem muita gente, irmãos. Pode ser que alguém aqui desse grupo pense dessa forma, que Jesus ainda vai demorar muito para voltar. Não vai. Eu garanto, através da Bíblia e do Espírito de Profecia, que Jesus não vai demorar muito para voltar. E o mundo está falando isso, está gritando isso, tá? Se eu não falar, se eu não passar essa mensagem, se eu não for atrás de levar essa mensagem aos meus irmãos, quem é que vai pregar por mim? As pedras. Lucas 19:40 diz assim: Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eu não levar essa mensagem, ou se qualquer outra pessoa não levar essa mensagem, as pedras vão clamar. E o que que são pedras clamando? Irmãos, é uma pessoa que não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver, não tem nenhum compromisso com Deus, chegar para você e falar assim: meu amigo, tá uma doideira esse mundo, não tá? Eu acho que Jesus está muito próximo de voltar. Não sei se já aconteceu com vocês, de alguém que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com igreja, não tem compromisso com a igreja, chegar para alguém e falar assim: rapaz, eu acho que Jesus está muito próximo de voltar mesmo, por conta das coisas que estão acontecendo no mundo. Então, isso são pedras clamarem. E eu vou te dar um outro exemplo. Irmãos, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, é um relógio do clima. Se vocês não sabem, tem um relógio do clima. Isso aqui é em Londres, tá? Se eu não me engano, é Londres, na Inglaterra. E tem um relógio do clima lá com o tempo determinado para o homem agir. Porque se o homem agir, o planeta ele não vai aguentar mais alguns anos. A ONU já emitiu um relatório dizendo que o mundo não tem mais 50 anos, tá? E isso aqui é a contagem regressiva para o homem agir, para o homem por conta do aquecimento global, toda essa questão, né, do desmatamento. Então, o homem precisa agir nessa data, até findar aqui esse tempo, para que o planeta não entre num estado irreversível, que a gente não consiga mais reverter a situação. Quando é que foi inaugurado esse relógio? Irmão, isso aqui é um print da minha tela, datada do dia 28 de setembro de 2020. Então, quando essa matéria foi ao ar,
foi no ano de 2020, no dia 28 de setembro, e esse relógio foi inaugurado em setembro, tá? Foi inaugurado nesse mês. E o tempo que ele diz aqui, ó, são 7 anos, 122 dias, 102 dias, 12 horas, 2 minutos e 1 segundo para o homem agir, senão o planeta ele vai entrar no colapso irreversível, tá bom? Coincidentemente ou não, queira você acreditar em coincidência, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Eu acredito que isso aqui é uma pedra clamando. O tempo aqui determinado vai dar no mesmo ano em que Ellen White diz que termina os 6.000 anos. Mesmo ano, se você fizer uma conta, somar 7, 2020 mais 7, vai dar o ano em que Ellen White diz que termina os 6.000 anos, tá? Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui não tem nada a ver com Bíblia, isso aqui não tem nada a ver com pregação do Evangelho. Isso aqui tem a ver com isso que Jesus falou. Peraí, só um minuto. Se eu e você não pregar, se você não clamar, as pedras clamarão, tá bom? E aí, para finalizar, né, para finalizar, eu deixo aqui Daniel 12:1, porque essas coisas têm que acontecer. E se a gente ainda não acordou do sono, para o tempo que a gente está vivendo, a gente precisa acordar agora e entender que não temos muito tempo. Mas qual é a boa notícia? É que quando tudo isso terminar, quando tudo isso acabar, né, é, vai se levantar Miguel, tá? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Esse tempo de angústia é real, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Eu gosto sempre de falar e de pensar, meus amigos, que não se preocupe com as coisas que estão por vir, com as coisas que sobrevirão a nós, porque isso é profético. Se preocupem em o seu nome está escrito aonde? No livro da vida. Se preocupem em preparar sua casa. Sua casa é o seu templo, é você, para receber a volta de Jesus. Porque eu, no início, eu era muito cético em relação a Ellen White, mas depois de eu começar a ler alguns livros dela, eu entendi que essa mulher foi inspirada. Então, para fechar, para finalizar, Deus já deixou um tempo determinado para a história do pecado nesse planeta. E quando findar o tempo determinado, não tem outra alternativa, Jesus volta para resgatar o seu povo que está se preparando hoje. Amém? Esse é o meu apelo para a igreja, esse é o meu apelo para os irmãos. Preparem-se, porque grandes coisas, muitas piores coisas sobrevirão a nós. Que a gente fique firme para aguentar e para suportar a prova, a fim de aguardar o retorno do Messias. Tá bom? Fechar aqui. Pode fazer oração, irmão, para concluir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado. É claro que hoje foi uma mensagem mais forte, mais profética e num curto período de tempo, né? Mas se algum dia nós tivermos a oportunidade de passar essa mensagem num dia de sábado, num culto de domingo, eu sei que será muito bem-vinda essa mensagem. Sabemos que o teu retorno está muito próximo e queremos que o Senhor volte logo, porque esse mundo é muito cruel, é muita maldade. Não sabemos o que vai acontecer a nós amanhã, nem hoje, mas queremos te pedir que o Senhor volte logo, que o Senhor nos use para pregar essa mensagem. Porque a Bíblia fala em Mateus 24 que esse evangelho do reino tem que ser pregado a todo mundo e então virá o fim. Nos ajuda a não termos medo de pregar e a não omitirmos algumas coisas. Que a gente fale, assim como João Batista falou tudo que tinha que falar. Porque se eu não falar, se os meus irmãos não falarem, nós vamos ser
cobrados. Nós vamos ser cobrados. Então, Senhor, nos ajuda a sermos firmes, ficarmos firmes e nos preparar para o teu retorno. Em nome de Jesus. Amém.